Olá galera, meu nome é Verônica Pedroso, eu sou a criadora do canal Crimes Franceses. Muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez, se você já é da casa. E se você tá chegando novo, fica sabendo que esse canal aqui é de conversa, pra gente ficar alerta e saber que as pessoas são uma caixinha de surpresa e que infelizmente a gente não conhece ninguém. Não importa aonde você mora, a criminalidade ela existe em qualquer lugar do mundo. E cabe somente a você cuidar da sua segurança, porque ninguém vai fazer isso no seu lugar. O caso que eu vou estar contando para vocês hoje é um caso que aconteceu no ano de 2007, numa cidadezinha lá no norte da França. O nome da vítima é Odile Touche, uma moça de 36 anos, divorciada, que morava com a filhinha de 6 anos e trabalhava para sustentar a família dela. Vou começar detalhando a Odile. Ela era aquela pessoa iluminada. Aonde ela chegava, todo mundo gostava dela, conversava. Ela gostava de ajudar as pessoas. Ela era muito agradável. Ela era tão bacana, tão boa, só pra vocês terem uma ideia, que às vezes o ex-marido dela estava passando com um problema financeiro, pedia ajuda pra ela, ela ajudava o marido dela. Na cabeça dela era assim, poxa, ele não foi um bom marido, mas é o pai da minha filha e sempre será. Então, se ele tá precisando de ajuda, eu posso ajudar, eu vou ajudar o meu ex-marido. Então, ela era bem bacana a esse ponto. Eu não teria a empatia dessa mulher, vocês vão entender por quê. E depois vocês me falam aí nos comentários se vocês teriam a empatia da Odile. Ela trabalhava na madrugada, então ela saía para trabalhar da casa dela mais ou menos 1h da manhã, 1h30. E antes dela sair para trabalhar, ela deixava a filhinha dela de 6 anos com os pais dela. Então, o que ela fazia todos os dias? A rotina dela era a seguinte: ela brincava a tarde inteira com a filha dela, quando dava umas 7, 7h30, ela levava a filhinha de 6 anos para os avós e deixava a menininha lá. A menininha dormia, os pais levavam ela para a escola e depois a Odile chegava na hora do almoço, meio-dia, pegava a filhinha dela e voltava para casa e aproveitava a tarde com a filhinha. E todos os dias era a mesma coisa. Ela deixava a filhinha para dormir com os pais dela, a Odile, e depois no outro dia, meio-dia, ela ia pegar a menininha. Só que no dia 25 de maio de 2007, a Odile, ela não foi buscar a filhinha de 6 anos e não deu sinal de vida para esses pais. Então eles começaram a ligar, tentar falar com ela e não conseguiram. Aí entraram em desespero porque eles sabiam que isso não era o comportamento dela, ela não sumiria do nada, alguma coisa teria acontecido. Esses pais ficaram mais preocupados ainda quando eles ligaram no serviço da Odile e o chefe dela falou para os dois que ela não tinha ido trabalhar. Então eles sabiam que aí realmente tinha um problema. O que eles decidiram fazer? Vamos na casa da nossa filha. Chegando lá, eles viram que o carro da Odile não estava na garagem. Só caramba, onde que ela foi? Tentaram entrar na casa, tudo fechado, mas eles tinham a chave da casa da filha. Então eles conseguiram abrir uma porta, entraram. A casa estava toda escura. Eles chamavam a Odile, chamavam e nada dela responder. Aí começaram a andar pela casa, chegaram no quarto. Quando eles chegaram no quarto, eles viram que a Odile estava deitada de bruços e parecia que alguma coisa estava saindo da boca dela. Eles pensaram até que era vômito, falaram, caramba, ela tá doente, tá passando mal aí a noite inteira, deve ter tido uma virose. Tentaram acordar ela e ela não acordava. Aí ligaram a luz, perceberam que não era muito vômito, era uma coisa estranha, aí já chamaram o bombeiro chegou no local rapidinho, porque eles sabiam que não seria um acidente ou não seria uma doença, eles falaram que tinha uma coisa vermelha saindo da boca. Então, logo que os bombeiros chegaram, eles fizeram todos os exames, tudo que eles puderam para salvar a Odile, mas infelizmente já era tarde demais. Ela tinha perdido a vida dela ali. Começaram a olhar rapidamente ali pelo quarto e viram que a Odile tinha vários machucados, parece que as coisas estavam meio desarrumadas. A polícia já chegou no local porque já ficou claro para os bombeiros que não era nada de acidente, era sim um crime que tinha acontecido. A polícia chegou e logo começou a ver que talvez tenha sido um roubo que tenha dado errado, porque as coisas estavam fora do lugar. A Odile estava muito machucada, ela tinha marca aqui no pescoço, parecia que ela tinha sido estrangulada. A polícia procurou em todas as janelas, portas, para ver aonde tinha sido forçado para a pessoa entrar
e não encontraram nada. Então, como que foi um roubo se a pessoa não forçou nada? Como que essa pessoa entrou? Então, seria alguém conhecido? Quem faria isso com a Odile? Começaram a investigar, mas não tinham respostas. Sem nenhuma resposta, a polícia começa a usar todos aqueles produtos luminol, começa a investigar a fundo, passaram a casa no pente fino, não acharam nenhum DNA, não acharam sangue, não acharam nada, mas era impressionante porque a Odile, ela tinha sido assim massacrada. Depois que eles pegaram o corpo, começaram a olhar, ela tinha hematoma no corpo inteiro. Parecia que tinha tido uma briga muito forte ali, alguma coisa muito agressiva, mas a pessoa que fez isso com ela foi muito cuidadosa e limpou ali essa cena de crime. Logo, a polícia sabia que a pessoa que fez isso, com certeza seria alguém conhecido, porque essa pessoa entrou na casa sem forçar nada. Então, ou essa pessoa tinha a chave, ou então essa pessoa conhecia a Odile, bateu lá na porta e ela deixou entrar. Finalizando os exames no corpo da Odile, a polícia percebeu que ela tinha violência nas partes baixas dela. Então, essa pessoa, além de ter agredido ela totalmente fisicamente, também teria feito alguma coisa sexual com a Odile. A polícia decidiu então conversar com os familiares, amigos e olhar a fundo a vida da Odile. Eles descobriram que ela tinha se divorciado do marido, um tal de Olivier Touche, porque ele gastava demais. Tudo que ele pegava de dinheiro, ele comprava aquelas raspadinhas e fazia dívida e gastava dinheiro. Sabe aquela pessoa que gosta de gastar? Tudo que recebe já gasta, recebe dinheiro e gasta, não sabe guardar, não sabe economizar. Era o marido dela. E como ela tinha uma filhinha de 6 anos, ela pensava no futuro. Então ela falava, poxa, tem que ter economia, tem que guardar dinheiro. E o cara só gastava. Então, como ela via que tudo que ela ganhava, ela tinha que pagar as dívidas do marido, ela decidiu um dia pôr um ponto final na relação dela. Mas mesmo assim, como eu já disse, ela não deixava de ajudar esse ex-marido que gastava muito e tinha muitos problemas financeiros. Uma coisa que ajudou muito nas investigações foi o computador da Odile. A polícia pegou, conseguiram olhar todos os arquivos, as coisas que estavam apagadas, tudo. Eles descobriram nesse computador que tinha várias fotos da Odile, fotos assim um pouco elas nua, sem roupa, mas eram montagens. Tinha o rosto da Odile, mas era corpo de uma outra mulher. E era bem grotesca as montagens, que dava para perceber que alguém tinha pego um corpão de uma mulher e colocado o rosto da Odile. Tinha muitas e muitas fotos assim. Viram também que tinha fotos que pareciam de uma câmera que ficava sempre em cima. E dava para ver a Odile tomando banho, a Odile trocando de roupa. Tinha alguém que parece que estava observando toda a vida da Odile ali e gravava essas coisas e guardava nesse computador dela. Mas quem que tinha acesso? Era só a Odile? Quem que entrava na casa? Por enquanto eles não sabiam. Como falaram desse ex-marido que tinha problemas com dívidas, que ela ajudava, que ele ia na casa, eles decidiram olhar a localização do celular desse ex-marido, o Olivier, no dia que a Odile ela foi morta. E eles descobriram que estava na cidade da Odile. Então, nessa hora, esse cara ele foi convocado para estar conversando com a polícia numa boa. Eles queriam saber por que ele estava na cidade nesse dia que a esposa desapareceu e por que tinha tanta foto dela nua no computador dela mesma, se ele tinha acesso a esse computador, se ele estava filmando a esposa, controlando ela à distância. Eles queriam entender. Então chamaram o Olivier para conversar. Conversando com esse ex-marido Olivier, a polícia mostrou as fotos, perguntou se ele usava o computador e a polícia tinha uma carta na manga que eles descobriram no computador da Odile. Ela tinha um diário no computador, onde ela escrevia todos os dias o que acontecia na vida dela, e quando ela era casada também ela tinha isso. E a polícia recuperou esse material e viram que o Olivier ele era extremamente violento com a Odile. Não era só uma questão de o cara faz dívidas, o cara gasta demais. Não, ele era violento com a esposa, forçava ela a ter relações com ele, xingava muito a Odile, rebaixava ela, e ela escrevia tudo isso no diário que a polícia encontrou no computador dela. Então, quando a polícia mostrou as fotos, ele falou que não sabia de nada, não sabia o que era, falou que talvez ela que fazia isso para mandar palmarada, porque ela era muito sem vergonha. Ele jogou toda a culpa na esposa. Mas quando a polícia mostrou esse diário, mas olha aqui, esse diário tem umas confissões, tem as datas todas, o que você diz disso? E foi nessa hora que ele decidiu falar a verdade e contar o que ele realmente sabia.
O Olivier contou o seguinte para a polícia, minha gente. No dia que a Odile foi morta, ele entrou na casa da ex-esposa e ficou no forro, olhando o que ela fazia ali dentro da casa. Ele tinha um buraquinho ali no banheiro que ele observava a esposa dele tomar banho. E sim, ele com uma câmera conseguia imagens dela para fazer o que ele quisesse depois com essas imagens. Ele queria realmente ali ficar sabendo tudo que ela fazia, a hora que ela saía, entrava da casa dela, vasculhar mesmo. Ela não sabia, mas ela era filmada o tempo inteiro por esse ex-marido maluco. E nesse dia do crime, ele viu que ela tomou banho, depois ela foi trocar de roupa. Antes dela começar a se vestir, ele desceu do forro rapidinho e chegou até ali o quarto dela. Ela, vendo o marido, ficou surpresa, só que ela não tinha nada. Ela estava sem celular, ela estava sem nenhum tipo de arma, vamos dizer assim, alguma coisa que pudesse servir como arma para espantar esse cara ou fazer medo. E infelizmente eles já começaram uma discussão. Ela pedia para ele sair, ele não queria sair, queria reatar. Ele disse para a polícia que a discussão perdeu o controle. Ele ficou extremamente nervoso, foi para cima da Odile, estrangulou a esposa, jogou ela no chão. Não contente, ele pegou uma cordinha, amarrou no pescoço dela para ter certeza que ela tinha perdido a vida. Depois disso, ele queria ali finalizar de uma maneira que para ele seria a maneira correta. Esse cara, ele falou para a polícia que como ela saía com vários caras, o que não era verdade, gente, não foi comprovado isso em nada, mas na cabeça dele era isso. Como ela sai com vários caras, eu, como sendo o ex-marido, tenho direito de ter aqui uma relação com ela. Então, depois que ele tirou a vida da Odile, ele teve relações com o corpo da ex-mulher. Depois que ele realizou ali o que ele queria realizar, ele limpou a casa inteirinha, colocou a Odile na cama e depois ele foi embora com o carro. As provas ele foi deixando em várias lixeiras da cidade. Ele afirmou para a polícia que ele fez tudo isso sem premeditação. Ele chegou, ele queria conversar com ela, só que o negócio saiu do controle. Ele ficou muito nervoso, ele não soube controlar os sentimentos dele e ele fez isso com ela. Ele queria voltar, ele queria que ela fosse dele. Sabe aquela coisa de possessão? Ele queria. Só que ela via que ele era um cara tóxico e ela não queria continuar um relacionamento. E ela perdeu a vida por causa desse homem egoísta, manipulador e mentiroso. 12 dias depois da morte da Odile, o Olivier, ele foi preso, porque ele já tinha confessado e a polícia queria, assim, somente esclarecer mais as coisas para estar entendendo do porquê que ele fez isso, se tinha premeditação ou não. O julgamento aconteceu em maio de 2009 e nesse julgamento, esse cara, ele negou do início ao fim a premeditação. Ele negou também que ele teria feito essas montagens de fotos. Ele falava que ele colocou essa câmera que não era bem para ficar controlando, era para talvez a segurança da ex-esposa, o que não estava colando muito bem. Todo mundo viu ali no final que quem era o errado mesmo e ele queria sim ter feito isso porque ele estava olhando os horários de saída, idas e vindas da Odile. Então a premeditação foi aceita e ele pegou 25 anos de cadeia. Atualmente esse cara está preso e ele não pediu um segundo julgamento. Filhinha do casal, gente, ela foi criada pela tia dela, a irmã da Odile. Ela já tinha uma filha, então ela criou a sobrinha como se fosse a filha dela. Atualmente eu vi várias entrevistas dela, ela diz que para ela não tem pai, porque esse Olivier, ele não é pai, ele não foi marido, ele é sim um monstro. Esse foi o nosso caso de hoje, um caso para a gente pensar, refletir e ficar em alerta. Às vezes você pensa que o divórcio deu certo, que tá tudo bem, os dois lados estão ok com essa situação, mas como eu sempre digo, a gente não conhece as pessoas. Para ela tudo estava bem e ela até ajudava esse monstro, só que para ele queria a todo custo recuperar a esposa de volta. Ele não conseguiu fazer isso, não aceitou o não e ele acabou com a vida da Odile. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui e até o próximo vídeo, galera.